pedir que o Senhor esteja conosco neste culto, amém? Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, portanto, Pai amado, Deus, estamos na tua presença, Pai. Pai, te agradecemos, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado por trazer este lugar. Oh, Pai, eu peço que o Senhor te faça para presente participar, entre Senhor, nós, desse Pai. culto de Usa cada celebração. um para falar aquilo Que o que Senhor quer, venha Senhor. usar, Senhor, Usa, Senhor, o louvor, Senhor, a palavra, a Senhor. palavra, Cada que ministro, o Pai. Senhor venha Oh, Pai, falar, que vai nos botar tira da a igreja presença, nessa que o Senhor noite. venha nos preencher Que por todos inteiro, nós Pai. venhamos a sentir, Nós vamos Senhor, sentir cada nessa vez noite a mais e tua mais graça, a a tua tua presença, misericórdia, a tua Senhor. compaixão, Abençoa aqueles que ainda o não teu chegaram, amor, o vão teu chegar, Senhor. carinho, Tudo a tua seja para a tua honra e presença, glória, Pai, em Pai. nome de Pai, Jesus. pedir que o Senhor também, Em que o Senhor nome venha de lançar a Jesus, palavra, Pai. Senhor, venha usar o pregador dessa noite, Pai. Pai, que ele possa Aos transmitir irmãos que aquilo que estão tu lá na queres, Pai. frente, Pai. Pai, esteja Usa conosco, cada Pai, um queremos com ouvir a unção, tua poder e voz, Pai. autoridade que teu Em nome de Espírito Santo Jesus. venha usar cada um. Amém. Em nome de Convido os irmãos nesse momento a estarem levantando as suas mãos bem alto, fecharem seus olhos e pedir que o Espírito Santo venha estar conosco. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Amém, glória a Deus, os irmãos podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho uma participação bem grande no culto, né? Vocês vão me ver falando muito, mas vocês também vão poder me ajudar para que eu fale menos, né? Então vocês vão ter que me ouvir muito, mas também me ajudar para que eu fale menos. Então agora, nesse momento, né, eu queria fazer com a igreja uma atividade de nós analisarmos um texto bíblico. E quem vai me dar as respostas do texto são vocês. Então nós vamos hoje fazer uma palavra da oferta analisando o texto bíblico. E quem vai dar a resposta é vocês. Vocês já viram falar sobre respostas óbvias? Tem coisas que são óbvias no texto. Então eu peço para vocês que vocês abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 12. Marcos 12, no versículo 41 em diante. Então a primeira tarefa que eu queria passar para vocês todos é prestarem atenção no que o texto diz. Esse é um dos textos que mais me deixa impactado sobre oferta e sobre contribuição financeira. Porque ele é um texto assim muito fora do padrão e de certa forma bem exagerado. Então é um texto contundente do Novo Testamento, Marcos 12, 41 até o 44. Marcos 12, do versículo 41 até o 44. Então eu vou ler esse texto para vocês e vou fazer 4 perguntas. E vocês, então, estando ligados, conectados, vocês vão me responder essas perguntas do texto. E quando vocês me responderem as 4 perguntas, eu creio que o Espírito de Deus vai falar ao coração de vocês. Vocês vão entender o texto. Então é uma interpretação de texto. Diz assim, Marcos 12, a partir do 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então nós temos aqui a oferta da viúva pobre. E eu separei então 4 perguntas para vocês. E vocês me respondendo essas 4 perguntas, vocês vão ver assim que esse texto ele é muito especial. E ele é muito diferenciado. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que Jesus não condenou a prática de recolhimento de ofertas no templo? Jesus estava no templo, ele estava olhando as pessoas contribuindo no momento da oferta. Por que Jesus não condenou a prática de ofertar, de contribuir? Por que Jesus não disse assim, isso está tudo errado, não é para vocês fazerem isso? Então, vamos lá, quem quer responder? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus não condenou a prática de recolher ofertas no culto, no templo? Por que ele não condenou? É fácil a resposta. Vamos lá, o que diz o seu coração? Não tem nenhum mistério. Por que ele não condenou? Condenar é proibir. Dizer, está errado essa história de recolher oferta no culto. Por que Jesus não condenou? Por que ele não criticou isso? Ele ficou olhando a mulher, as pessoas darem oferta. Quer responder? Vamos lá? Eu falei que vocês é que vão me tocar daqui de cima, né? Por que Jesus aprovou a prática de contribuir no templo? Porque o dízimo e a oferta faz parte da lei, né? Não é isso? Sim, mas contextualizando no templo, fazia parte da lei, mas por que Jesus não condenou? Por que Jesus achou interessante e importante as pessoas contribuírem no templo? Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês é: por que é importante contribuir no templo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Para manter o templo. Pronto, Mateus matou a charada. Primeira pergunta eliminada. Jesus não questionou a prática de recolher ofertas no culto, porque Jesus entendia que o templo tinha manutenção, né? Então Jesus não é contra a prática de ofertar, nunca foi, não é contra, e ele entendia que era necessário aquelas ofertas, era necessário aquela contribuição. E lembrando que Jesus, ele também recolhia ofertas. Jesus, no seu ministério itinerante, ele tinha custos, e ele recolhia ofertas, e ele tinha um tesoureiro.
O cara que levava o dinheiro na bolsinha, quem era o tesoureiro de Jesus? Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro de Jesus. Então vamos lá, segunda pergunta. Por que Jesus desprezou a oferta dos ricos? Por que Jesus desprezou a oferta dos ricos? Ele criticou os ricos. O que fez Jesus rejeitar? Ele criticou, ele não aceitou. Eles não davam de coração, eles não davam com o coração, eles davam o restante que sobrava É exatamente isso, eles não davam de coração e eles davam o restante que sobrava. Mas Jesus não poderia ter dito assim, ter ficado quietinho e deixar os caras dar bastante dinheiro? Ele poderia ter feito isso, né? Mas ele não fez isso. Então, uma outra pergunta que eu estou ensinando: o que os ricos precisavam fazer se eles quisessem consertar? O irmão Alexandre falou que eles não davam de coração e eles davam o que sobrava. Então agora vamos considerar uma hipótese. Os ricos, o que eles tinham que fazer então para consertar? Como é que eles poderiam arrumar isso? Eles deveriam dar mais dinheiro ou não? Vocês acham que se eles dessem mais dinheiro eles consertariam isso? Mas eu acho que consertariam. Porque qual é que foi a crítica de Jesus? A crítica de Jesus foi que eles davam o que sobrava. Então o que esses ricos tinham que fazer? Eles tinham que dar mais. Eles não... De coração, dar mais de coração. Então o erro deles é que eles estavam dando para Deus, na obra, quantidade grande. Mas essa quantidade grande para Deus era pequena, porque era o que sobrava. Então vamos supor uma pessoa que ela dá na obra de Deus R$1.000, mas ela ganha 100 mil por mês. Onde é que está o erro? O erro está que ela está dando para Deus o resto. Os R$1.000 parece ser muito, mas é resto. Então o que essa pessoa tem que fazer se ela ganha 100 mil? Ela tem que dar mais de 1.000. Essa é a lógica. Então aqui nós matamos a charada da segunda pergunta e quase criamos uma terceira, né? Agora a terceira pergunta então. Vocês responderam muito bem as segundas, as duas. Por que Jesus aceitou e exaltou tão pequena oferta da viúva pobre? O que fez Jesus dizer que a oferta da viúva pobre foi a maior? Porque ela deu tudo que ela tinha, e outra coisa que o Alexandre falou também, ela deu de coração. Ela deu tudo que ela tinha e ela deu de coração, né? E agora a quarta pergunta, irmãos, é a que mais choca a gente. Vocês vão pensar sobre essa quarta pergunta. Por que Jesus não impediu a viúva de dar tudo que tinha? Aquela mulher viúva, ela só tinha 2 moedas. Aquelas 2 moedas que ela tinha, era tudo que ela tinha. Imagine você chegar aqui na igreja e você ter R$10, os seus últimos R$10. Você vai ter que ir para casa, você não tem comida em casa, não tem alimento em casa, você só tem R$10. E você chega aqui na igreja e você dá todos os seus R$10 na obra de Deus. E não é uma coisa que alguém deveria te impedir de fazer isso? Essa viúva, ela vivia essa realidade. As 2 moedas dela era tudo que ela tinha. Mas Jesus olhou a mulher entregar no gasofilácio tudo que ela tinha. E por que então a quarta pergunta é a seguinte: por que Jesus não impediu a viúva de dar tudo que tinha? Se você estivesse vendo aquilo, você iria deixar ela dar tudo que ela tinha e ficar sem nada? Ou você iria fazer como Jesus fez? Jesus não impediu ela de dar tudo e Jesus ainda lembrou dizendo que ela tinha feito melhor do que todo mundo. Então, por que Jesus não impediu ela de dar tudo? Qual é o mistério que tem nesse texto? Porque ela estava dando de coração, né? Tá, porque ela está dando de coração. Tá, mas Jesus não está desamparando uma viúva? Como é que ela vai dar todo o dinheiro que ela tem? A mulher vai comer o que depois? Por que Jesus aprovou a atitude dela? Não era de Jesus ter impedido ela de fazer essa loucura? De dar tudo que tem? Irmãos, eu tenho a resposta. Sabe qual é a resposta? Alguém quer tentar dar essa resposta? Tem um motivo pelo qual Jesus não impediu ela de dar tudo. Ela sabia que ele sabia que Deus ia dar muito mais para ela. É exatamente isso. Então, assim, a resposta, meus irmãos, é a seguinte: esse texto ele choca. Ele choca por quê? Porque Jesus está dizendo que não é a quantidade que você dá. Então não é quanto você dá. Não é se o valor que você dá é alto ou não é. É o que esse valor significa para ti. Se você dá para Deus aquilo que sobra, você cai no mesmo erro dos ricos. Você só está entregando para Deus o que sobrou. Deus não merece as sobras. Mas se você dá para Deus algo que é importante para ti,
Então significa que assim tu honrou a Deus. Então você honrou a Deus. Então algumas vezes eu fiz isso, de ofertar 10 reais, sendo que os 10 reais nem era meu. Eu já ofertei dinheiro que não é meu. Esses 10 reais é de uma outra conta, mas era a hora da oferta, eu ofertei os 10 reais. Tirei do que não era meu e ofertei. Por quê? Porque eu entendo que é esse tipo de oferta que vai agradar a Deus. Me custou, me doeu, não é fácil. Mas se fosse o resto, eu estou aqui com 500 reais na carteira, eu puxo 10 e dou, eu dei para Deus o resto. Se eu estou com 500 na carteira, por que eu vou dar só 10? Então é essas coisas que a palavra de Deus trata. Mas essa quarta pergunta, para a gente concluir, que a Morgana falou lá, o milagre, meus irmãos, em tudo isso, é que o texto não continua. Mas vocês acham que Jesus teria deixado essa viúva desamparada? Vocês acham que essa viúva ia voltar para casa e não ia ter o que comer? Vocês acham que Deus ia desamparar essa mulher? Vocês nem sabem o milagre que Jesus deve ter feito na vida dessa mulher, que a Bíblia não escreveu. Vocês conseguem entender isso? Então Jesus, ele não é injusto. Então eu imagino, meus irmãos, um milagre que aconteceu na vida dessa mulher. O milagre que aconteceu. Essa mulher abriu mão de tudo que tinha, ela colocou o coração dela na obra, mas pode ter certeza que essa viúva não morreu de fome. Essa viúva, Deus abriu para ela uma solução, Deus deu para ela, Deus devolveu para ela e com certeza ela recebeu uma grande bênção. É mais ou menos como a história do profeta Elias. Ele pediu para a viúva de Sarepta, se não me falha a memória, tudo que ela tinha. A coitada da mulher estava recolhendo graveto para fazer um foguinho, para cozinhar o resto que ela tinha de farinha, dar para os filhos e depois morrer. Esse era o plano dela. E o profeta vai lá e diz assim: faz um pão para mim, prepara algo para mim. Imagine só o profeta pedir dela tudo que ela tinha. A coitadinha da viúva só tinha aquilo ali. Ela ia fazer aquele alimento e ela ia morrer. Mas o que o profeta fez? Ele foi lá e pediu para ela. E o que aconteceu com ela? Aconteceu que tem até um louvor que diz, né? Seus filhos não vão morrer mais, né? Agora o milagre chegou, a bênção chegou, o milagre chegou na tua casa. Então essa viúva, ela recebe um milagre ao cuidar do profeta. Então, da mesma forma, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Não é a quantidade que a gente dá. Ninguém aqui é valorizado por dar mais ou menos, mas é se isso que você deu tem valor para ti. Isso que você deu te pesa, te causa um transtorno, te causa uma dor, é difícil para você fazer isso que você deu é importante para ti, então também será importante para Deus. Então vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar, agradecer a Deus pelos nossos bens, né? Por tudo aquilo que Deus nos dá. E nunca mais critique a Igreja Universal quando os pastores pedem tudo, tá? Estou brincando com vocês, mas é que a gente não criticou muitas vezes a Igreja Universal. Mas como os pastores pedem tudo? Mas a Jesus viu a mulher dar tudo e não falou nada, né? Então, o profeta Eliseu pediu tudo, né? Jesus viu a viúva dar tudo e não falou nada. Então, está errado os pastores que pedem tudo? Pode estar, como pode não dar. Mas só deixando claro para vocês que eu não estou pedindo tudo, tá? Não é para vocês darem tudo aqui na igreja. É para vocês ofertarem, conforme a prosperidade de vocês, algo que seja significativo para vocês e que abençoe a obra de Deus. Mas não tem tudo. Então eu estou só dando um exemplo. Mas eu não estou pregando isso e não defendo a ideia de vocês darem tudo na obra de Deus. Mas se um dia Deus tocar no coração, vocês façam. Mas aí é Deus e vocês, né? E com certeza Deus vai abençoar. Mas eu não cobro isso e nem ensino isso. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus, Ele nos sustenta e nos dá todas as coisas. Obrigado, Pai maravilhoso, Pai bendito, por essa palavra, Pai, que nós desvendamos juntos, Pai. Pensamos, ó Deus, na oferta desta viúva, Pai. Uma mulher, Pai, que tinha pouco, e ela te deu na proporção, Pai, do pouco que ela tinha. Mas o pouco, ó Deus, que ela te deu é muito, Pai. Bateu todas as ofertas dos ricos. Porque para ti, ó Pai, não importa o valor, não importa a quantidade, mas importa, Pai, o coração. Um coração disposto a te agradar. Um coração grato, Pai, reconhecendo que é o Senhor que dá tudo. É o Senhor que abre as portas. É o Senhor que dá um emprego. É o Senhor que traz os recursos, Pai. E nós queremos nessa oração te agradecer porque o Senhor tem posto na nossa mesa o alimento. O Senhor tem sustentado a nossa casa. O Senhor, Pai, tem dado tudo que a nossa família precisa. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que o justo, ele não mendigará o pão. E nós te louvamos, Pai, porque o pão está sobre a nossa mesa. Os recursos o Senhor tem dado. Tu és o Deus da nossa providência. Tu és o Deus, Pai, que nos abençoa. E Tu és, ó Deus, o Deus que abençoa
te pertence. Obrigado, Pai, porque não tem faltado nada neste lugar. E nós, Pai, cremos e sabemos que jamais faltará. Porque senão nós não poderíamos crer que há um Deus que provê. Tu és, ó Pai, o nosso provedor. Lá na nossa família, aqui na igreja, Pai, em todos os lugares. E agora, Pai, no momento da oferta, no momento da contribuição, nós queremos estender a Ti, Pai, uma parte daquilo que o Senhor nos deu. Não, Pai, porque sejamos obrigados ou coagidos, mas porque, Pai, o Teu Espírito nos revela, a Tua Palavra nos mostra que tudo vem do Senhor. Pai, recebe a nossa oferta, Pai, que ela possa ser útil na Tua obra, Pai, e abençoa as nossas vidas, conforme é a promessa da Tua Palavra, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos permanecer em pé, e nós vamos então estar contribuindo. Eu vou pedir para a Arta estar recolhendo então as ofertas. Normalmente começo de mês entra dízimo, ofertas, dízimos, né? E os irmãos fiquem bem tranquilos para cada um contribuir segundo a sua prosperidade. Amém. Vamos continuar aqui na oração. Diga você Sobre
Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Seguro estou os braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
vamos agora então passar para a parte da ceia do Senhor. A ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Né, o texto bem conhecido da ceia. Em 2 Coríntios. 1 Coríntios 11, 25. 11, 23. O momento de ceia, irmãos, é um momento muito importante para a igreja e é um dos momentos que eu não posso escolher não estar aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? A ceia é um momento que eu não posso escolher não estar aqui. Por que eu não posso escolher não estar aqui? É salvo o caso de que eu não possa estar. Mas por que eu não posso escolher não estar aqui? Porque a ceia é uma ordenança, é uma ordem, e ordem a gente obedece. A gente não questiona, né? Então, o momento da ceia é um momento importante para a igreja, onde a gente busca fortalecimento espiritual. É um momento onde a gente lembra tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A gente lembra do grande amor de Deus. E Deus nos amou, né, de uma maneira tão diferente e tão profunda, que Ele entregou na cruz o seu Filho, para o seu Filho fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então Ele entrega Jesus para Jesus fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Ontem nós tivemos a 5ª lição do nosso curso de consolidação e hoje nós tivemos a 6ª. Ontem nós falamos sobre a graça de Jesus, que significa favor não merecido, né? E o favor não merecido nos coloca todos no mesmo patamar. Ninguém aqui merece o que tem recebido de Deus. E hoje nós estudamos sobre estar em Cristo, né? E ali nós aprendemos hoje que a graça nos alcançou. Nós fomos alcançados sem merecer, e nós descobrimos que as nossas obras não servem diante de Deus. O nosso esforço não nos muda, o nosso esforço não nos transforma, porque o segredo não é nós fazermos forças por nós mesmos, mas é nós estarmos em Cristo. Então o nosso desafio não é se esforçar para mudar alguma coisa, o nosso desafio é se esforçar para estar em Cristo. Então eu estando em Cristo, como é que eu faço para estar em Cristo? Eu leio mais a palavra de Deus, eu oro mais, eu participo da célula, eu participo do culto, eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu busco Deus. Então a minha preocupação não é os meus problemas e que eu tenho que mudar. Essa não é a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, automaticamente a minha vida muda. Porque não é eu que mudo, é Ele que muda. Então nós precisamos estar em Cristo. E quando nós estamos no momento da ceia, a gente vai lembrar que Jesus, Ele veio fazer o que nós não conseguimos fazer. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estaríamos condenados à perdição. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele serve para uma coisa. O Velho Testamento, ele serve como livro histórico, para a gente ver a história do que Deus fez, e o Velho Testamento serve para nos dizer escancaradamente que nós não temos condições de alcançar a salvação pelo nosso próprio esforço. Você pode vir todos os domingos para a igreja, você não consegue alcançar a salvação assim. Você pode tentar observar toda a lei do Senhor, você não vai conseguir salvação assim. Você pode participar de todas as reuniões da célula, você não vai conseguir salvação dessa forma. Você pode ser um dizimista fiel, você não vai conseguir salvação dessa forma. Não existe nada que o homem possa fazer para alcançar salvação ou para merecer salvação. Nada. Então, quando nós estamos na ceia, nós lembramos que Cristo, Ele faz o que nós deveríamos ter feito. Ele faz o sacrifício perfeito, Ele vive o que nós deveríamos viver e Ele sofre o castigo que nós deveríamos sofrer. Então, para você pensar um pouco mais, tudo que Jesus aconteceu. Quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia relata que Ele chorou, Ele estava tão angustiado, Ele estava com tanto medo da morte, que Ele chorou e o suor dele se misturou com sangue. As glândulas sudoríparas se romperam, então o suor se misturou com sangue e ele suou gotas de sangue. Ele ficou com o seu corpo encharcado de suor e com sangue. Por quê? Porque Jesus estava com medo daquilo que ele haveria de passar. Como homem, ele sentiu. E daí eu lembro vocês, meus irmãos, que era para vocês estarem no Getsemane, era para eu estar no Getsemane, e era para nós estarmos apavorados de medo da morte, e era para nós estarmos suando as gotas de sangue. Era para nós fazer isso. E quando Jesus ele é capturado pelos soldados romanos, e eles colocam um saco sobre a cabeça dele, e eles começam a bater em Jesus,
para dizer para Jesus, para zombar dele e dizer para ele: agora adivinha, se tu é o Filho de Deus, adivinha então quem te bateu? E batiam em Jesus com o corpo coberto. Então o que nós podemos entender pela palavra de Deus? Que era para você, que era para eu, que era para nós estarmos com um saco sobre a cabeça e as pessoas nos batendo. Aquilo que ele estava passando era o que nós tínhamos que passar, por causa do nosso pecado. Quando Jesus está na cruz, depois de apanhar muito, as chibatadas que ele levou, era para nós estarmos levando as chibatadas, porque era nós que merecíamos as chibatadas. Então ele substitui, ele toma sobre si aquilo que nós mereceríamos. Quando Jesus está naquela cruz, já sentindo falta de ar, e Jesus começa a sentir sede, e eles pegam aquele caliço, que é o mesmo caliço que eles usavam nas privadas coletivas do Império Romano. Então eles tinham banheiros coletivos, onde as pessoas sentavam nos banheiros, espécie de patente, que nem antigamente, faziam as suas necessidades fisiológicas, o 1 e o 2, e quando eles tinham que limpar as partes íntimas, eles pegavam aquela esponja, passavam a esponja no vinagre e se limpavam. Aquela mesma esponja que eles se limpavam, os banheiros coletivos de Roma, era a esponja que nós deveríamos ter bebido aquela água, com sede, porque Jesus estava passando naquela cruz tudo aquilo que nós merecemos passar. Então o momento de ceia é esse momento de nós refletirmos que Jesus, ele não merecia o que ele estava passando, mas ele passa tudo aquilo no nosso lugar. Então a ceia é para nós relembrarmos a morte de Cristo naquela cruz. Então a gente lembra que ele morreu por nós. Nós precisamos, meus irmãos, de época em época parar e lembrar tudo que ele passou por nós. Por quê? Para que nós acordemos. Para que a gente consiga dizer assim: meu Deus, eu preciso fazer mais. Meu Deus, eu preciso me posicionar melhor. Meu Deus, eu preciso buscar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais dele na minha vida. Eu preciso mudar a minha situação, porque, meu Deus, olha o que ele fez por mim. Então a morte de Cristo a gente lembra para entender o amor de Deus, mas a morte de Cristo a gente lembra para se constranger. Nós precisamos ficar constrangidos diante da morte de Cristo e pensar o quanto nós precisamos melhorar. E por que Cristo, então, ele estabelece a ceia do Senhor? E nós temos os elementos da ceia. Nós temos o pão, que nós usamos o pão sem fermento. E nós temos o cálice, que nós usamos o suco de uva tinto integral. Então nós usamos o pão sem fermento, porque o fermento significa pecado. Então a gente usa o pão sem fermento. O pão sem pecado. Esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi estraçalhado, maltratado naquela cruz. E esse suco de uva integral, que não tem álcool, porque às vezes você pode ter na igreja algum irmão com problema com álcool, então a gente não usa álcool, a gente usa o suco de uva integral, que é o suco da vide, não deixa de ser um vinho, só que não tem álcool. Então quando nós comemos o pão, nós lembramos do corpo. Quando nós bebemos do cálice, nós lembramos do sangue derramado. Então Jesus, ele traz a ceia do Senhor, ele estabelece a ceia para que a gente lembre de duas coisas: do amor. Então lembre nessa noite do amor de Deus, saiba que você é amado de Deus. Deus nunca vai retirar de você o status de amado do Pai. Você é amado, você é amada pelo Senhor. Mas Jesus, ele institui a ceia para que você se constranja, para que você pense o que você precisa evoluir, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer melhor, de que forma você pode se posicionar diante daquilo que ele fez por ti. E por isso ele faz isso, para que a gente veja o amor, para que a gente se constranja, para que a gente se analisa. Mas ele não nos deixa só conhecendo o amor, ele não nos deixa só constrangidos sabendo que nós temos que mudar. Ele nos dá o alimento. Ele nos dá o alimento. E a gente sabe, biblicamente, meus irmãos, e nós cremos dessa forma, que esse pão, ele é só pão. Até agora ele é só pão. E esse cálice, ele é só cálice. Ele vai continuar sendo pão, ele vai continuar sendo cálice. Nesse momento. Mas a partir, meus irmãos, do momento que nós orarmos por esses elementos, eles não serão mais só pão. Eles não serão mais só cálice. E daí sim eles serão elementos de culto. Eles estarão sendo consagrados ao Senhor. E quando você comer do pão, e quando você beber do cálice, o mesmo Deus que diz que te ama, o mesmo Deus que te constrange, dizendo que você tem que mudar, esse mesmo Deus te alimenta. E ele diz: meu filho, minha filha, coma da minha carne mais uma vez. É só eu que posso te dar força.
É só eu que posso te fazer passar por essa luta. É só eu que posso te fazer passar por essa crise. Esse mesmo Deus diz: beba do meu sangue, tome de mim para você. Eu te alimento nesta noite e eu declaro que você pode mais do que você tem feito até aqui. Eu declaro que você é amado, que eu te amo, que eu fiz o que eu podia fazer por ti. E eu declaro que eu posso te alimentar nesta noite para que você se levante da forma como eu quero que você se levante. Como um homem de Deus, como um chamado de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que foi chamada para a obra do Senhor. E você pode se levantar neste culto, você pode celebrar, e você pode sair dessas quatro paredes, e sendo igreja lá fora, você pode impactar este mundo. Porque aquilo que eu tenho em você, ninguém tem. Porque a minha palavra já diz que maior é aquilo que está em vocês do que aquilo que está no mundo. E eu tenho dado a vocês o meu espírito. Eu tenho dado a vocês o poder. E vocês podem pisar em escorpiões e serpentes. Vocês podem ressuscitar os mortos. Vocês podem curar os enfermos. E vocês podem anunciar a palavra do Senhor com intrepidez. E as almas serão dadas a vocês. É isso que Deus nos diz através desse ato de nos fortalecer com o pão e com o cálice. Eu quero te convidar para você ficar em pé. E eu quero que você nesta noite tome a decisão, meus irmãos, de não serem apenas mais um cristão em meio a cristões e cristãos. Eu quero que vocês decidam fazer a diferença nessa sociedade. É para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para impactar. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para ser a luz deste mundo e o sal desta terra. E você precisa viver tudo aquilo que Deus tem para ti. Mas quando você começar a viver tudo aquilo que Deus tem para ti, algumas pessoas se incomodarão com você. Porque todas as pessoas que até hoje existiram e resolveram fazer a diferença, elas causaram impacto. Elas causaram discórdia. Elas causaram atrito. Elas causaram coisas ruins. Mas se elas estão em Cristo, se você está em Cristo, não importa o que você vai passar. O importante é o que eu vou fazer através de você. Então, meus irmãos, nesta noite nós vamos orar, vamos consagrar esses elementos. E eu creio que quando eu comer esse pão e eu beber este cálice, mais uma vez Deus renova a minha fé. Mais uma vez Deus me enche do Espírito dele. Mais uma vez Deus confirma em mim o chamado. Confirma em você o chamado. E mais uma vez Deus declara no mundo espiritual que você é imbatível em Cristo. Você sozinho não é nada. Mas você em Cristo, você é imbatível. A vida não te derruba, a vida não te faz parar, a doença não te para, a tristeza não te anula, a frustração não faz você parar de andar, porque você em Cristo, você é imbatível. Tome posse disso. Amém. E comece a governar junto com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos constituídos sacerdotes e reino nesta terra. E nós somos igreja do Senhor para reinar sobre as trevas. E nós temos um poder que o nosso Pai nos dá. E nós vamos impactar a nossa cidade, o nosso mundo. E vamos impactar todos ao nosso redor. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nesta noite Deus te fortalece. Deus te alcança a bandeja. Para que você se alimente de Cristo. E você possa viver tudo aquilo que Ele tem para ti. Pai amado, Pai bendito, neste momento eu te louvo, Pai, porque nós somos, Pai, um povo vencedor. Nós somos, Pai, uma igreja vitoriosa, Pai, neste lugar. E eu te louvo, Pai, pelos teus propósitos, Pai. Eu te louvo, ó Deus, pelos teus projetos. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu chamado para cada um de nós, Pai. E eu te louvo, ó Deus, porque nós juntos somos igreja do Senhor e nós somos imbatíveis, Pai. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Obrigado, Pai, por este amor que levou o teu filho, Pai, a morrer naquela cruz. Entregar a vida dele, Pai, trocar a vida dele pela nossa. Obrigado, Pai, porque nós temos noção que somos amados do Senhor. E nós temos noção, Pai, que o Senhor nos trouxe para o teu reino, para que a gente pudesse estendê-lo até os confins da terra. Pai, abençoa, Pai, este cálice. Coloca, ó Deus, a tua virtude nele. Abençoa, Pai, este pão. Coloca a tua virtude nele, Pai. E nesta noite, nós, como corpo do Senhor, nós recebemos o alimento que vem dos céus, Pai. E ao tocar este pão, ao digeri-lo, Pai, em memória de Cristo, nós saberemos que
e ao tomarmos esse cálice da mesma forma, nós sentiremos a tua presença, Pai. E eu quero declarar, ó Deus, como alguém que o Senhor plantou neste lugar para ser autoridade espiritual. Eu quero declarar que a partir do momento que o teu filho, a tua filha, tomar um desses elementos, eu quero declarar que o diabo perdeu, ele é um derrotado, e ele não tem mais nenhum tipo de influência sobre ninguém. E eu quero declarar ao nosso inimigo: você perdeu, você é um derrotado, você não tem nada conosco, você não tem nada neste lugar. Então você pode pegar suas ideias, as suas mentiras, as suas manipulações e vá onde você tem que ir, em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja vitoriosa e nós faremos a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, o lugar que o diabo trabalha é na mente. Na minha ele não trabalha mais, e ele não trabalha na sua também. Não deixe o diabo contar aquilo que a Bíblia não diz, né? Então vamos ser vitoriosos. Queria chamar o irmão Luciano, pode entregar para nós, irmão Luciano, os elementos. Então, fique em pé quem vai participar da ceia, quem não vai participar, fique sentado. E vamos se alimentar de Deus, vamos se alimentar do nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Aleluia, Pai. Tu és grandioso, ó Deus. Tu és poderoso, Pai. Vai abençoando cada da igreja, vai abençoando os irmãos, em nome de Jesus, vai pregando a riqueza Glória a Deus. Pode ser. Não, pode. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, vamos comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, vamos beber do cálice também. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O nosso Senhor, Ele virá, mas até o momento do nosso Senhor vir, que a gente possa fazer a nossa parte como igreja, avançar cada vez mais no mundo espiritual, ganhar o quanto maior número de almas nós pudermos ganhar, para levarmos pessoas no céu, né? E vamos aguardar essa promessa. Um dia Ele vai voltar e um dia Ele vai estar servindo a ceia das suas próprias mãos para cada um de nós. Podemos sentar neste momento? E agora nós vamos então para o momento da palavra. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Marcos. Nós vamos usar o mesmo texto, livro de Marcos, capítulo 12, no versículo 41 ao 44, né? Eu estava comentando com a Morgana que eu usaria o mesmo texto para pregar, e a Morgana perguntou se eu ia falar de oferta de novo. Eu disse, não, Morgana, agora nós vamos usar o mesmo texto da viúva pobre, mas não falar em dinheiro. Então é possível, tu pega o mesmo texto e faz duas aplicações diferentes, né? Então agora nós vamos pensar, né, sobre a oferta da viúva pobre. Agora vamos fazer umas outras aplicações aqui e vamos estar então com o coração bem aberto para que Deus ele venha falar com cada um de nós, né? Eu vou ler o texto novamente, Marcos 12, do 41 até o 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositaram grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então aqui nós temos mais uma vez, meus irmãos, o texto da oferta da viúva pobre. E eu quero introduzir essa mensagem dizendo para os irmãos que o meu olhar, né, o nosso olhar como igreja, já está em 2024. Então a minha cabeça já está em fevereiro de 2024. Então, tudo projetado, né, conforme a direção que Deus tem nos dado. E nós temos ainda alguns compromissos a cumprir nesse ano. Nós temos um batismo que vai ser realizado nesse ano. Nós estamos já na 6ª etapa do nosso curso de consolidação. Nós temos mais 3 ou 4 reuniões de células. Então já está acabando o nosso movimento de células deste ano. Nós temos no dia 26 de novembro o aniversário da igreja, que está sendo programado. Nós temos no dia 9 de dezembro um retiro na Lomba Grande, no sítio, onde a gente vai fazer o nosso encontrão de células, vamos fazer gincana. Nós temos uma assembleia marcada para o dia 17 de dezembro, onde nós vamos eleger a nova diretoria da igreja para mais 2 anos, esse ano é ano de eleição para nós. E nós temos também o culto da virada programado para o dia 31 de dezembro. Então nós temos programação ainda para executar. Mas a minha cabeça, irmão, já está em 2024. 2024, nós vamos oficialmente, assim, de uma forma mais organizada, continuar com o nosso projeto do futebol, bem organizado. No ano que vem, nós teremos a multiplicação de 3 células para 6 células. Então, eu não vou poder participar das 6, porque uma delas vai pelo menos bater no mesmo dia. Então, nós vamos conseguir esse ano a multiplicação das células. E se por acaso alguma não multiplicar, a gente faz outra. Mas o fato é que nós teremos 6 células o ano que vem. No ano que vem nós teremos de 3 a 4 encontros com Deus sendo realizados em Sapucaia. Então eu estou com o meu olhar em 2024. Estou indo agora em novembro para Venâncio Aires, mas todo o planejamento pensando a longo prazo. É importante a gente pensar a longo prazo. Então, mais células funcionando no ano que vem. Nós vamos começar com o CTL, curso de treinamento de líderes. Esse ano os líderes não foram treinados, eles foram treinados de forma acompanhada. Eu acompanhei os líderes, mas no ano que vem terá o curso, igual a escola, com apostila. Todos os líderes de célula receberão um ensino, a gente vai compartilhar e todos eles operarão dentro da mesma visão, do mesmo padrão e dentro da mesma unidade. Então, no ano que vem, irmãos, eu como pastor, eu sei que eu vou ter muito trabalho. Eu vou precisar gerenciar células, não vou estar presente em todas.
nós vamos ter 4 encontros com Deus, nós vamos ter 3 ou 4 batismos também. Então tem muito trabalho, muita coisa para a gente fazer no ano que vem. Então a gente trabalha sempre fazendo hoje aquilo que vai produzir amanhã. Porque se nós trabalhar só por trabalhar, a gente anda em círculos. Então sempre com um projeto bem alinhado. E pensando nesse projeto, buscando uma direção de Deus, hoje Deus me deu uma palavra, que o nome dessa palavra é Recrutando um Exército de Viúvas. Recrutando um Exército de Viúvas. Então, que tipo de exército eu quero? Né? Que tipo de exército nós queremos? Que tipo de exército essa igreja precisa para o ano que vem? Não é um exército de pessoas boas, não é um exército de pessoas inteligentes, não é um exército de pessoas padrão. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos para o ano que vem, meus irmãos, um exército de viúvas e vamos incluir também os viúvos. Nós precisamos para o ano que vem um exército de viúvas e de viúvos. Então essa mensagem, ela já é, de certa forma, para a gente pensar no que nós queremos fazer, aonde nós queremos chegar. E eu estou pensando então nesse exército. Hoje eu estava tendo uma conversa com a Adri, eu disse assim, Adri, eu preciso treinar 2 pessoas para pregar. E Deus disse para ela, Adri, tu não aceita pregar? A Adri, não, se tu me ensinar, eu prego. Eu disse, tranquilo. Né? Já estou pensando em falar com outra pessoa, eu preciso treinar 2 pessoas para pregar. Então eu preciso ter uma visão ampla. Por quê? Porque se a igreja depender de mim, quando eu não tiver, acabou o culto. Então eu preciso treinar mais 2 pessoas para pregar. Então tudo um projeto organizado. Mas eu quero recrutar, meus irmãos, um exército de viúvas e viúvos. E eu quero nessa noite que você pense se você tem condições de ser essa viúva e esse viúvo para estar junto conosco. Né? E esse ano a gente pode perceber, né, que o exército que Deus prepara é esse mesmo. O exército com o qual nós temos lutado nesse lugar é um exército de viúvos e viúvas. Né? Nessa igreja, irmãos, não tem ninguém que seja bom. Inclusive o pastor não é bom. O pastor é paranoico, é meio louco, o pastor tem os problemas dele, o pastor tem as dificuldades dele, não é perfeito. Nessa igreja nós não temos ninguém que é bom. Então a igreja ela sempre funciona com um exército de viúvas e viúvos. E agora então eu quero pensar com vocês, me baseando no texto da oferta da viúva pobre, quais são o tipo de pessoas que Deus procura para a sua obra. Então agora nós vamos começar a tratar aqui qual é o tipo de pessoa que serve para o projeto. Esse tipo de pessoa, eu vou colocar aqui 4 características. Se você se encaixa nessas 4 características de preferência, se você quer, você vai ser um desses viúvos e uma dessas viúvas para trabalhar junto com a igreja, para a gente poder avançar e poder no ano que vem dobrar o que nós fazemos nesse ano e consequentemente em 2025 dobrar. Então vamos sempre avançar, vamos sempre fazer aquilo que Deus espera de nós. Então eu vou falar então sobre os tipos de pessoas que Deus procura para a sua obra. O primeiro tipo de pessoa que Deus procura para a sua obra, presta atenção, vamos ver se você já se enquadra nesse perfil. O primeiro tipo de pessoa que Deus procura para a sua obra, os que não entregam o que sobra. Deus não serve para a obra de Deus, não serve para o nosso projeto os que entregam o que sobra. E não estou falando de dinheiro. Eu falei que eu vou usar esse termo, não estou falando de dinheiro. Não serve para o nosso projeto, não serve para a obra do Senhor aqueles que entregam ao Senhor o que sobra. Aqueles que oram quando dá tempo, aqueles que leem a Bíblia quando dá tempo, aqueles que vão na igreja quando podem ir, mas se tem qualquer outro compromisso não vai. Então todos aqueles que têm o costume de entregar a Deus o que sobra, não servem para o nosso projeto. Por quê? Porque Deus ele não se agrada daqueles que entregam para Ele as sobras. Deus pode até se ofender com quem entrega as sobras, porque as sobras a gente dá para mendigo. As sobras a gente entrega para quem não é importante. Para aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós chamamos de Deus, aquele a quem nós chamamos de Senhor, aquele a quem nós dizemos que é o Senhor da nossa vida, a gente sempre vai entregar o melhor. Então eu vou entregar a minha dedicação, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Aquilo que for confiado a mim, eu vou fazer da melhor forma possível. Se me confiar em algo para eu fazer, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou entregar para Deus o que sobra ou fazer de qualquer jeito. Então, fazer bem feito. Por isso, meus irmãos, que tudo aquilo que nós queremos fazer na igreja sempre vai ser muito
bem analisado, projetado, para a gente entregar para Deus o melhor, bem calculadinho, bem projetado, bem pensado, pensando os pormenores, pensando o que pode dar errado, o que não pode dar. Então, tudo muito bem acertado, tudo muito bem alinhado, para que a gente não caia no erro de entregar para Deus o que sobra ou entregar qualquer coisa. Então, o primeiro tipo de pessoa que não serve para fazer parte desse exército e que não serve para a obra de Deus é os que entregam o que sobra. Então, meus irmãos, se eu como pastor, eu tenho um dever muito maior do que todos vocês de entregar o melhor. Eu não posso não ter uma vida de oração. Eu não posso não ter uma vida de estudo da palavra. Eu não posso não ter uma direção. A minha função, aquilo ao qual Deus me chamou, exige de que eu me posicione à frente, sempre enxergando mais longe, sempre enxergando mais à frente. Então Deus, Ele não pode usar aqueles que entregam o que sobra. Então isso vale para mim, vale para vocês, vale para todos nós. O exército que Deus quer levantar é aqueles que não entregam o que sobra para Ele, é aqueles que dão o melhor, é aqueles que se dedicam em fazer o melhor. Quando nós olhamos lá em Venâncio Aires, o encontro com Deus, uma coisa, irmãos, fantástica que acontece é que o pessoal paga para trabalhar. O pessoal paga para trabalhar. Por exemplo, quando abre a inscrição para o encontro com Deus, eles precisam inscrever 50 trabalhadores, 50 pessoas para trabalhar no encontro com Deus e 50 pessoas para participarem como encontristas. Sabe o que acontece lá em Venâncio Aires? Tem pessoas que querem trabalhar e não conseguem uma vaga para trabalhar. Por exemplo, assim, quando eles abriram uma vaga lá, eles fizeram assim: olha, tu, pastor Ney, inscreve os teus lá de Sapucaia. Nós inscrevemos 6 pessoas, daqui da nossa igreja, para trabalhar vai 2 pessoas, mas da igreja Monte Sinai vai 4 pessoas. Então nós inscrevemos 6 pessoas para trabalhar. E eles disseram assim: ó, tu inscreve o teu pessoal, porque nós vamos comunicar hoje à noite no culto e amanhã não tem vaga. E o pessoal abre mão da sua folga no sábado, abre mão da sua folga no domingo, e o pessoal paga, eles pagam a inscrição para trabalhar. E tem gente que não consegue trabalhar nem pagando, não tem vaga mais para trabalhar. Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser isso, a gente precisa pagar para trabalhar, querer fazer, a gente precisa viver isso. E eu acho tão interessante lá que, questão de 1 ou 2 dias, bom, não tem mais lugar para trabalhar, não tem mais lugar. Sobrou gente, tem gente que vai ter que trabalhar no próximo. Então o pessoal pagar para trabalhar na obra de Deus, encontrar essa satisfação, esse amor, essa alegria de trabalhar na obra do Senhor. Já para encontrista, ainda tem vaga, né? Mas para trabalhar não tem vaga. Que legal quando a igreja chega num nível onde a gente diz assim: tem trabalho, e todo mundo quer trabalhar. Vamos fazer, todo mundo quer fazer, mas tudo em unidade. Tudo em unidade, né? Todo mundo andando com o mesmo rumo, com o mesmo pensamento, com a mesma estratégia, com a mesma visão, com o mesmo lado, mas todos envolvidos, alegres, trabalhando na obra do Senhor. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus não quer para a sua obra é os que entregam o que sobra, mas Deus quer aqueles que entregam o seu melhor. E agora, o segundo tipo de pessoa, meus irmãos, isso é sério, que Deus não quer para a sua obra, é os que não... o tipo de pessoas que Deus procura é os que não lhe tomam a glória. Então esse é um outro tipo de pessoa que Deus procura, aqueles que não tiram dele a glória, aqueles que não tiram dele a honra. O que é tirar de Deus a honra ou tirar de Deus a glória? É quando você quer pegar para você aquilo que pertence a Deus. Então você está tirando dele a glória. Por exemplo, meus irmãos, se hoje alguém disser para mim assim: pastor, foi muito boa a tua pregação, eu não posso pegar a glória para mim. Por quê? Porque eu nem sei pregar, eu sou incapaz. Então, se a minha pregação foi boa, é porque o Espírito Santo de Deus vai direcionar, Deus vai falar contigo e Deus vai te impactar com essa mensagem. Então, a mensagem não é minha, eu não sou inteligente, eu não sou intelectual. Então, se eu pego a glória para mim, eu não sirvo para a obra de Deus. Eu não posso pegar a glória para mim, para aquilo que Ele faz, né? E agora, meus irmãos, eu quero falar sobre uma coisa, não é exortação, mas uma das coisas que eu tenho notado que às vezes pode acontecer conosco. Estou dizendo que aconteceu, às vezes pode acontecer conosco. Às vezes nós podemos querer trabalhar na igreja com alguma coisa que a gente goste. E a gente tem que cuidar muito para não confundir o que a gente gosta com aquilo que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente vai fazer aquilo que a gente gosta. Mas será que aquilo que a gente gosta é o que tem que ser feito? De repente pode ser apenas um gosto, alguma coisa que a gente tem. Mas será que converge para a direção? É isso que tem que ser feito? Ou é o que eu gosto de fazer? Por exemplo, meus irmãos, às
vezes as igrejas, não só a nossa, mas todas as igrejas, elas vivem a questão de alguém fazer algo e se frustrar pelo que fez. Então, às vezes, nós precisamos fazer uma autoanálise para ver se a gente não estava esperando alguma coisa que não era nossa. A glória é dele, foi ele que deu condições de ser feito. Nós fizemos para a glória dele. Não existe nada que a gente faça na obra de Deus que possa nos trazer frustração. Por quê? Porque se a gente fez para Deus, está bem feito, está resolvido. O que foi feito para Deus foi bem feito, foi na direção, está resolvido e isso não me traz problema nenhum mais. Glória a Deus que ele fez através de mim. Então tudo na nossa vida é assim. Porque se não for assim, nós vamos estar sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás, sempre olhando para trás. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está esperando que as pessoas nos aprovem. E quando a gente está esperando que as pessoas nos aprovem, a gente está simplesmente querendo a glória que é de Deus. Por exemplo, assim, irmãos, eu posso diante da igreja confessar os meus pecados. Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Sabe qual era o meu pecado que eu cometia há exatamente 400 dias atrás? Sabe qual o pecado que eu tinha até o ano passado? Eu não tenho vergonha de confessar os meus pecados. Eu não sou religioso, eu sou pecador, eu tenho falhas. Deus está me construindo a cada dia. 28 anos e Deus está me construindo. Sabe qual é que era o meu pecado? Era o meu pecado e a minha fraqueza. Era a necessidade doentia que eu tinha de aprovação dos outros. Esse era o meu pecado. Eu precisava que você concordasse comigo. Porque se você não concordasse comigo e não abonasse aquilo que eu estava pensando, eu não tinha segurança. Eu precisava ser reconhecido por você. Então eu passei até o ano passado com esse probleminha. E Jesus me libertou. Jesus me libertou desse probleminha. Então hoje eu não vivo mais a questão da aprovação dos outros. E quando eu vivo querendo a aprovação dos outros, de certa forma eu estou querendo a glória que é de Deus. Então eu não posso tomar aquilo que é de Deus. Aquilo que foi feito está bem feito. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Aquilo que Deus deu direção, Deus já deu direção. A glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele. É ele que faz. E nós podemos analisar que até mesmo em situações ruins, as situações ruins são as que mais a gente tem que agradecer a Deus. Tudo que é frustração, tudo que é tristeza, tudo que é coisa ruim, agradece e glorifica a Deus. Porque ninguém cresce no elogio. Ninguém cresce no elogio. A gente cresce no embate. A gente cresce no questionamento. A gente cresce ao ser confrontado. A gente cresce ao ouvir algo duro. A gente cresce ao ser contrariado. Então muitas vezes eu preciso ser contrariado. Alguém diz assim, pastor, não concordo. Glória a Deus, eu vou crescer com esse não concordo. Né? Eu vou repensar, eu vou refletir. Então, na verdade, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as nossas motivações. Se a gente precisa de necessidade de aprovação dos outros, a gente tem que tomar cuidado se aquilo que nós estamos fazendo é para a nossa glória, é para o nosso louvor, ou é para Deus. Para quem é o que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos querendo tomar de Deus a glória? Irmãos, nós não podemos tomar de Deus a glória. Né? Por exemplo, esse ano aconteceu, né? Isso, problemas entre linhas que sempre acontece, toda a vida pastoral tem problemas, tem lutas e tem vitórias, mas só para os irmãos entenderem como é que funciona. Eu fui acusado por alguém que não está aqui, tá bom? Então, bem tranquilo. Eu já fui acusado de pegar o dinheiro da igreja e tirar férias de 30 dias. Isso aconteceu no começo do meu ministério, né? Mas esse ano eu fui acusado de querer ser o dono da igreja. E daí eu achei bem séria a acusação, porque se eu quiser ser o dono da igreja, acho que Deus tem que largar um raio na minha cabeça e me largar morto aqui. Porque é absurdo isso, você querer ser o dono da igreja. Você não pode ser dono da igreja, por quê? Porque a igreja, ela pertence ao Senhor, ela tem um dono. Essa obra aqui, ela começou em 91, eu me converti em 96. Essa igreja aqui começou em 91, eu me converti em 96. A história de Deus nesse lugar começou antes de eu existir. Então quem sou eu para ser o dono da igreja? Quem sou eu para me posicionar dominando e querendo fazer aquilo que eu quero fazer? Quem sou eu? Que Deus me livre de uma maldição dessas. Não quero jamais fazer isso. Mas às vezes no confronto, as pessoas se entristecem, elas entendem dessa forma. Quer ser o dono da igreja. Na verdade não, nunca vou ser o dono da igreja. Tudo que eu tenho feito neste lugar, eu tenho feito segundo o que Deus tem dado direção, vou continuar fazendo até o dia em que Deus vai me levar para fazer a vontade dele numa outra igreja. Então o pastor, ele nem pode ser dono da igreja, porque o pastor, ele é transitório. O pastor, ele é apenas uma peça da
da obra do Senhor neste lugar. Então, assim como hoje eu sou pastor neste lugar, daqui a pouco eu vou ser pastor em outro, e vai ficar a saudade, vai ficar as amizades, vai ficar a irmandade, e a gente segue fazendo a obra do Senhor. Então, são coisas, irmãos, que muitas vezes acontecem, mas nós temos que cuidar, então, para que jamais aconteça isso, da gente tomar a glória do Senhor. Então, nesse exército de viúvas, não serve os que entregam o que sobra, e não servem aqueles que tomam a glória do Senhor. Não serve. Então, se você quer aparecer, não serve. Se você quer destaque, não serve. Se você quer ser importante, não serve. Se você quer fazer a sua vontade, não serve. Então, todos esses tipos de atitude que pega a glória de Deus para si, não serve. Então, o projeto de Deus é o projeto de Deus. E ele vai andar segundo o projeto do Senhor. E muitas vezes o projeto do Senhor vai contemplar o que eu quero e o que eu gosto. E muitas vezes o projeto do Senhor não vai contemplar o que eu gosto e não vai contemplar o que eu quero. Então a gente tem que estar bem atento para a obra do Senhor, para a direção que o Senhor está nos dando. Então, meus irmãos, não servem os que entregam o que sobra, não servem os que tomam a glória do Senhor. E agora, olha só o terceiro tipo de pessoas que não servem para o exército do Senhor. Os que não servem são os que não são. Não, parei, estou confundindo aqui. Tipo de pessoas que Deus procura para a sua obra. O tipo de pessoas que Deus procura para a sua obra. Os que não são, Deus procura os que não são. Deus procura os que não têm. Deus procura os que não sabem. Deus procura os que não são capazes. Alguém aqui não é capaz? Se você não se sente capaz, é contigo mesmo. É você que Deus quer. Mas se você se sente capaz, não é contigo. Não é contigo. Deus não escolhe pessoas capazes. Os únicos que ele escolheu que tinham alguma habilidade humana foi Judas Iscariotes e Paulo. Então Deus ele procura os que não são capazes e ele procura os que não conseguem. Aqueles que dizem assim, pastor, eu não sei, pastor. Pastor, eu estou tendo dificuldade. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não sei falar. Então Deus ele procura para a obra dele os que não são. Ele procura para a obra dele os que não têm, os que não sabem, os que não são capazes e os que não conseguem. São esses que Deus procura para a sua obra. E são exatamente esses que Deus usou como líderes de célula. Deus usou como líderes de célula esse ano os que não são, os que não têm, os que não sabem, os que não são capazes e os que não conseguem. Deus usou esse ano como líderes de célula a Jamie, que está dentro desse quadro, gente. E Deus te usou porque tu estava qualificada para assumir uma célula. Deus usou o Lucas, dentro desse padrão, Lucas, porque tu estava qualificado para assumir uma célula. E Deus usou a Bernadette, porque a Bernadette também se incluía nesse padrão. Tu estava qualificada, irmã Bernadette, para assumir uma célula. E por que Deus escolhe os que não são? Para confundir aqueles que são. Não é isso que a palavra de Deus diz? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que entendem. E Deus usa os que não são para confundir os que são e para que toda a glória seja sempre dele. São esses que Deus procura. E nós seguimos, irmãos, procurando esse tipo de pessoas para no ano que vem multiplicar as nossas células. E Deus está nos dando João. Te enquadra nesse padrão, João? Tu é esse cara meio que com dificuldade, com luta? Está pronto, está selecionado. É isso que Jesus quer. Deus está nos dando João para uma multiplicação de uma célula. Deus está dando o Pingo, a Val, para isso também, recrutando para o nosso exército. Lá na Jamie vai acontecer, Jamie, nós estamos orando, vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, né? Então Deus segue recrutando os que não são, os que não têm, os que não sabem, os que não são capazes e os que não conseguem. Assim como esse pastor nosso cego, que não tem condições, não sabe, não é, sempre foi paranoico, necessitava da aprovação dos outros e talvez não tivesse capacidade em grande parte dos momentos. Não tinha visão, não tinha ideia, não tinha postura firme, não tinha nada. Deus usa exatamente aqueles que não são nada. Aquele pastor que tinha complexo de inferioridade, que não pedia para ir no banheiro, que era tímido, que era acanhado, que passou necessidade em alguns momentos, que veio de uma família onde a gente nunca teve tudo. É esse que Deus diz que serve para a obra dele, para que a glória seja dele, para que eu entenda que eu nunca tive condições de pregar, mas que a glória seja dele. E eu tenho certeza que depois de vocês ouvirem isso, eu tenho certeza que nesta noite nós vamos levantar neste lugar um exército, para
2024. Nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar crescendo, nós não vamos parar. Nós estamos bem firmes, estamos bem firmados. Nós descobrimos agora que, descobrindo o véu da religiosidade, abrindo mão da religião, nós descobrimos um Cristo que está em nós, nós descobrimos um poder que nos é delegado, nós descobrimos uma obra que é realizada pelo Espírito Santo e não por homens. Então nós temos todas as ferramentas nas mãos para a gente avançar. Nós temos condições de implantar 10 células no ano que vem. Nós já tínhamos condições de fazer isso esse ano. Então nós temos toda a estrutura na mão. Está tudo pronto. Não tem nada que não possa acontecer se nós nos posicionarmos em Cristo. Tudo pode acontecer. Mas agora eu quero ver o quarto tipo de pessoa que Deus procura para a sua obra. Olha só o quarto tipo de pessoa que Deus procura. Os que têm muito pouco a oferecer, mas que querem entregar tudo. Esse daqui, se essa pessoa, se você é essa pessoa e está aqui hoje, se você tem muito pouco a oferecer, mas você quer entregar tudo, meu Deus, eu não sei aonde que você vai parar. Eu não sei aonde que você vai parar. Se você tem pouco a oferecer, mas quer entregar tudo. Pastor, eu tenho pouco. Eu não tenho muito estudo. Eu não sei falar muito bem. Eu não sei fazer muita coisa. Eu não tenho muito talento. Eu não tenho nem muito tempo de igreja. Eu ainda estou com a vida meio que atravessada. Eu tenho que consertar algumas coisas. Mas eu quero, nesta noite, entregar tudo que eu tenho. Aquela viúva pobre, ela foi exaltada por Cristo porque ela tinha pouco. Mas ela entregou tudo. Aquela viúva pobre, ela não era. Ela não tinha. Ela não sabia. Ela não era capaz de dar mais. Ela não conseguia, porque ela não tinha mais. Mas essa viúva foi exaltada por Cristo. Essa viúva, ela não toma a glória de Cristo. Por quê? Porque os homens davam grandes somas daquilo que sobrava para buscar a glória para si. Mas essa viúva não, ela humildemente foi lá e colocou as 2 moedinhas que ela tinha. Mas ela sabia que a glória era de Deus. Ela sabia que Deus ia dar mais para ela. E essa viúva, ela resolveu não entregar para Deus o que sobrava. Ela poderia não ter dado nada. Ela só tinha 2 moedinhas. Mas ela resolveu dar as 2. Ela poderia ter dado uma moedinha e ter segurado a outra para comer. Mas ela disse, eu vou dar as 2. Então, meus amados irmãos, Deus procura pessoas que não entregam o que sobra. Deus não gosta de gente que faz mal feito. Deus procura pessoas que não tomam a glória que é dele. Pessoas que entendem que é ele que faz. E sempre vai ser ele que faz. Pessoas que não são para confundir os que são. Pessoas simples, pessoas humildes. Pessoas que até acham que não podem. É essas pessoas que Deus procura. E Ele procura também aqueles que têm pouco a oferecer, mas que querem entregar tudo. Hoje eu perguntei para o Pingo se o Pingo orava. Perdão, Pingo, por ter perguntado isso para ti. Por que tu não me xingou? Né? O Pingo teve uma vida, 13 anos na igreja, né? 13 anos servindo a Jesus. O Pingo está se reconciliando, está voltando. E eu cometi a idiotice de perguntar se o Pingo orava. O Pingo ora sim, e ele fez a oração no nosso estudo. Olha só como nós, seres humanos, somos falhos. Onde já se viu eu perguntar para uma pessoa que viveu 13 anos na igreja, uma pessoa que está engajada com Cristo, ele disse, ele ora. Claro que ele vai orar. E orou. A Val ora, o João ora, todo mundo ora. Então olha só o nosso olhar desabona as pessoas. Mas o olhar de Deus, ele vê em nós aquilo que ele vai fazer, não aquilo que nós somos. Ele não vê as limitações. Então assim, ó, se você acha que você é alguém, para de achar. Se você se autoelogia, pare de se autoelogiar. Se você pensa que você sabe um pouquinho mais do que alguém, esqueça isso. Se você se coloca numa condição melhor, esqueça isso. Entenda que o projeto de Deus, ele é o contrário da nossa lógica. Então a Bíblia diz que o mais importante é aquele que serve todos os outros. A Bíblia diz que cada um deve considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Então, irmãos, eu quero, desse ano para o outro, recrutar o meu exército, né, o exército do Senhor, de viúvas e viúvos, para nós continuar abalando a cidade, para nós continuar vivendo igreja fora do templo, para a gente continuar evangelizando, para a gente continuar sendo metido, né, para a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos, irmãos, recrutar esse exército de viúvos e viúvas. E nós precisamos de pessoas para assumirem trabalhos de células, pequenos grupos. Nós precisamos. Se isso tem queimado no seu coração, se posiciona. Entrega para Deus aquilo que você pode fazer.
abra sua casa para receber alguém que precisa ouvir o Evangelho, queira trabalhar nesse sistema, queira viver a vida cristã lá fora. Nós estamos precisando de pessoas para pregarem nesse lugar. Queira pregar, queira trazer a mensagem, queira também pregar. Nós precisamos, irmãos, de tantas coisas. Então, vamos se posicionar e vamos ser esse exército de viúvas e viúvos. E agora eu quero ler aqui Mateus 4, 19, para a gente concluir o chamado de Jesus para você nesta noite. Mateus 4, 19. Mateus 4, 19. Recrutando um exército. Vamos ver. Mateus 4, 19. Então, eu quero concluir essa mensagem e trazer para vocês esse convite. Tá? Eu quero trazer para vocês esse convite e vocês vão dizer se vocês aceitam ou não aceitam o convite. Eu já falei para vocês como é que tem que ser. Eu acho que aqui nós temos praticamente todos aqui que se encaixam nessas condições, né? Do que Deus precisa para Ele mover a obra dele. E agora Mateus 4, 19 tem um convite. Diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o convite de Jesus. Aqui esse convite ele fez para duas pessoas que ele não podia ter feito esse convite. Ele fez esse convite para Pedro e André. Ele já começou a procurar dois que ninguém procuraria. Irmãos, naquela época, nenhum religioso, nenhum sacerdote, nenhum profeta jamais escolheria Pedro e André. Jamais, 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 jamais. Pedro não serve para o negócio. André não serve. Não se escolhe dois outros pescadores para liderar a igreja do Senhor. Não se faz isso. No padrão religioso não se faz isso. Mas Jesus ele vai lá e diz assim: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês querem saber o que é o Evangelho? Vocês querem saber qual é o chamado de Deus para a vida de vocês? O chamado de Deus para a vida de vocês, e ele repete esse chamado hoje, é o seguinte: venha após mim e eu vou fazer de ti pescador de homens. Se entrega para mim nesta noite. Venha até mim. Aceite isso que eu tenho para a tua vida. Eu vou fazer de ti. Não é você que vai ser. Não é você que vai conseguir. Ele está dizendo assim: eu vou fazer de ti pescador de homens. Eu vou te ensinar a fazer a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo, que é pescar pessoas. Venha até mim que eu vou te ensinar como é que você alcança o vizinho, como é que você alcança a vizinha, como é que você alcança o colega de escola. Eu vou te ensinar esse milagre que existe em ganhar almas. Eu vou te ensinar como é que se faz isso. Irmãos, uma coisa que nós temos visto nas nossas células é que os nossos líderes, na sua essência, eles não são os melhores, não são bons. Eles estão naquela qualificação ali. E nós temos líderes nas nossas células, incluindo o Lucas, a Jane e a Bernadette. Eu gosto de ser sincero, porque você sabe o que eu estou falando, né? Os três, eles não são capazes de ganhar almas. Eles não são capazes de ter a célula que eles têm. Eles não são capazes de ganhar as pessoas que eles estão ganhando. Eles não têm capacidade para isso. Mas o que Jesus disse? Venham até mim e eu vou ensinar vocês, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Lucas foi até Jesus e Jesus mostrou para o Lucas e ensinou o Lucas como pescar jovens. E nós temos o João batizado, que Jesus ensinou o Lucas a ganhar. O Emanuel está na classe de batismo. Então o Lucas fez o convite, ele foi, ele se prontificou, ele se colocou à disposição. E Deus então ensinou o Lucas como ganhar almas, como ganhar vidas. Isso motiva, o Lucas quer ganhar mais. Da mesma forma aconteceu com a Jane e aconteceu com a Bernadette. Vocês responderam ao chamado de Cristo. Vocês disseram sim. Vocês se posicionaram enquanto outros não quiseram se posicionar. Inclusive teve pessoas que saíram da igreja para não se posicionar, porque entenderam que o pastor tinha enlouquecido. Não aceitaram o convite de se tornarem pescadores de homens. Pessoas com grande potencial. Um evangelista consagrado pela igreja. Alguém que no seu cargo já dizia isso. Venha até mim e eu vou te ensinar a ser pescadores de homens. E muitas vezes as pessoas se negaram, não quiseram. Disseram assim: não quero, não vou fazer, deixa para outro. São pessoas que não se posicionam diante de Cristo.
E alguns são pessoas que têm projetos em outros lugares. Porque esses irmãos que saíram daqui estão muito bem na igreja. Estão muito bem lá também. Tem todo esse detalhe também. Mas o que eu queria trazer para vocês nesta noite, irmãos? Esse convite de Jesus. Não é um convite do pastor. Eu quero trazer para ti nesta noite o convite de Cristo. Ele diz assim: venham até mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora eu quero que você pense: tem alguém na sua família que você tem que ganhar? Tem um filho, tem um tio, tem um irmão, tem um amigo, tem um colega, tem alguém que você tem que ganhar para Jesus? Com certeza tem. Tem alguém que você tem que ganhar para Jesus. O que Jesus está dizendo? Venha até mim, que eu vou fazer de ti um pescador de homens. A proposta de Deus nesta noite é essa. A proposta do Senhor é essa. E por que eu trago essa proposta inspirada por Deus? Porque eu já estou com a minha cabeça em 2024. O exército tem que ser maior. As casas têm que ser em maiores números. As portas abertas têm que ser mais. Porque existem muitas almas para serem alcançadas. O irmão Mário usa uma expressão que ele diz assim: há muito povo a ser ganhado. A Bíblia diz: há muito povo a ser ganhado neste lugar. Irmãos, vamos ficar em pé para a gente orar. E eu quero fazer um desafio, né? Quero fazer um apelo, porque toda pregação tem que ter apelo. O apelo é a resposta de vocês àquilo que vocês ouviram, né? Então isso é o apelo. E eu quero estender a todos vocês o convite de Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então o apelo que eu faço para você nessa noite é o seguinte: Jesus está te convidando para ir até Ele, colocar diante dele toda a tua incapacidade, aquilo que você acha que não consegue fazer, e Ele vai te ensinar a ser pescador de homens. Só que eu quero lembrar muito bem: você vir aqui à frente não significa que você vai liderar uma célula ou abrir uma célula na sua casa. Eu só quero que você se posicione diante da mensagem que você ouviu, para que Deus possa saber, Ele já sabe tudo, mas que a gente possa entender se você se posiciona como alguém que quer ser um pescador de almas. Quem aqui tem desejo de ser um pescador de almas? Essa é a pergunta. Você vindo até aqui à frente, você não está dizendo assim para mim: pastor, eu vou abrir uma célula, eu vou ser um líder de célula. Não é isso. Eu quero que venha até aqui à frente aqueles que, ouvindo essa mensagem, compreendem que querem em Cristo se tornar pescador de homens. Quem quer aprender a ser pescador de homens nessa noite? Quem quer ser um Pedro? Quem quer ser um André? Quem quer ser um dos apóstolos de Cristo? Quem quer ganhar almas? Então, se você é uma dessas pessoas, sabe que não é capaz, sabe que tem dificuldades, sabe que tem lutas, mas no seu coração você está dizendo sim para essa mensagem, eu quero convidar você a vir até aqui à frente e nós vamos fazer uma oração, onde nessa oração você vai receber um pouquinho mais de poder da parte de Deus para conseguir fazer aquilo que está no seu coração, mas você ainda não consegue fazer. Alguém quer ser pescador de homens? Alguém quer se posicionar? João já veio até aqui à frente. Você está mandando vai botar louvor de fundo? Pode colocar o louvor enquanto o pessoal vem, né? A gente fica intimidado de dizer esse sim para Jesus, né? E de se posicionar. E eu pergunto assim: o que seria de toda a igreja do Senhor se as pessoas tivessem vergonha de se posicionar diante de Deus? Ou acham que vão ser constrangidos por fazer isso, vão ser inferiorizados por fazer isso? Então, vamos orar nesse momento. Olha só, nós temos duas crianças, dois jovens, que querem fazer isso, querem ganhar almas, querem ser pescadores de homens, querem fazer a diferença na nossa sociedade. Nós vamos orar então neste momento. Você pode baixar a sua cabeça. Nós vamos estar orando agora e nós vamos estar colocando todos vocês diante de Deus. Vocês entenderam que vocês fazem parte desse grupo que não é capaz, que não são bons por natureza, mas vocês têm vontade. E eu tenho certeza que o nosso Deus, que é fiel, Ele vai ser fiel na vida de vocês. E vocês vão ganhar muitas almas. Vocês são aqueles que não são e vão confundir aqueles que são. Porque o Evangelho não é para pessoas letradas, não é para doutores, não é para aqueles jovens. O Evangelho é para todo aquele que se posiciona e sabe que é Deus que faz em nós. Oramos. Pai maravilhoso, Pai bendito, neste momento, ó Deus, eu quero orar, Pai, por todas essas pessoas que vieram aqui à frente, Pai. Eu não tenho agora, Pai, condições de impor as mãos sobre cada um, Pai. Mas eu estou, ó Deus, com as
tuas mãos estendidas sobre eles, Pai. E eu sei, ó Deus, que pela fé o Senhor está com a sua mão sobre eles. Quem sabe eles podem agora imaginar pela fé, crer pela fé, que a tua mão está posta sobre a cabeça deles, Pai. Quem sabe eles podem sentir agora pela fé, que a tua mão está ali no ombro. Nesta noite, Pai, tu és aquele que os abraça, tu é aquele que chega bem pertinho deles e garante aquilo que o Senhor tem para entregar nesta noite. E nesta noite, Pai, nós cremos pela fé que o Cristo que falou essas palavras a André, que falou essas palavras a Pedro, ele está agora sussurrando em cada ouvido de cada pessoa que está aqui na frente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. Ele está sussurrando aqui: eu vou te fazer pescadores de homens. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como se alcança vidas. E para mim não importa a tua capacidade, mas importa aquilo que eu vou fazer em você. Você pode sim, você vai fazer, vai acontecer, porque eu sou o Deus da tua vida. Sou eu que te acompanho, sou eu que estou contigo, sou eu que te cuido, sou eu que te guardo, sou eu que permiti acontecer tudo o que aconteceu contigo. Sou eu, e eu permito porque eu sei que é a forma que eu tenho de tratar com vocês. E hoje vocês estão diante de mim, porque vocês dão crédito à minha palavra. Vocês confiam naquilo que eu digo, e saiba que eu vos amo. Eu amo vocês, e eu posso, eu quero e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não vieram a este mundo para ser apenas mais um, mas vocês vieram a este mundo para fazer história. Não tenham medo de se posicionar, não tenham medo de declarar o meu nome, porque eu estou com vocês, por onde quer que vocês andem. Não se intimidem, porque aquele que eu levanto sempre sofrerá represálias, mas eu dou a vocês o meu Espírito, eu dou a vocês o meu poder, e eu declaro que ninguém pode desfazer aquilo que eu faço. Tomem posse daquilo que vocês são, daquilo que vocês têm em mim, e façam a diferença em todos os lugares. Aleluia! Obrigado, Pai maravilhoso, Pai, porque Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Sopra, Deus, o Teu Espírito sobre essas vidas. Enche eles da Tua presença, Pai. Que eles possam